é a linguagem dos covardes. Não porque corajoso não usa fogo. Usa quando necessário, quando não há outro caminho, quando a situação exige o que exige. Mas quando o fogo é escolhido como primeira palavra, quando é a abertura da conversa e não o último recurso, quando chega antes de qualquer tentativa de acordo, de qualquer oferta, de qualquer coisa que pareça com negociação entre seres humanos. Então fogo é o que covarde fala quando não quer mostrar o rosto do que está fazendo. Quer cobrir com fumaça, quer que quando o fumo baixar, o problema já tenha sumido junto. Os homens que chegaram ao sítio de Maneco Jacó numa quarta-feira de agosto não chegaram para conversar, chegaram para encerrar. Maneco Jacó tinha 63 anos e um sítio de 28 hectares no agreste de Alagoas, entre Palmeira dos Índios e Igaci, num pedaço de terra que não era grande, mas que era bom, que tinha um olho d'água que nunca secava completamente, mesmo no pior da estiagem, e que tinha solo vermelho e profundo que aceitava plantio com uma generosidade que a maioria do agreste não tinha. Era esse olho d'água que fazia o sítio valioso. Era esse olho d'água que fazia de Maneco Jacó um homem que outros homens mais poderosos preferiam que não estivesse ali. Os homens que chegaram naquela quarta-feira eram 7. 7 é número que foi escolhido. Não veio por acaso. 7 é o número que diz que quem mandou calculou, que pensou no que seria necessário para que a resistência não fosse possível, que planejou com aquela frieza que os atos covardes têm quando são planejados com antecedência e executados por quem não vai arcar com nenhuma das consequências. Maneco não estava no sítio quando chegaram. Tinha ido a Palmeira dos Índios resolver questão de compra de semente para o plantio que vinha. Tinha saído cedo, antes do sol, como saía quando tinha coisa na cidade, e tinha deixado em casa a nora, generosa, com os 2 netos pequenos, e o único trabalhador que havia, um rapaz de uns 18 anos, chamado Dito, que era filho de vizinho e que trabalhava no sítio havia 2 anos com aquela seriedade de quem entende que trabalho honesto é o que há. Os 7 homens chegaram às 10 da manhã. Generosa os viu chegar pela janela da cozinha e sentiu, com aquela precisão que mulher de sertão tem para esse tipo de coisa, que havia algo errado. Não nos homens individualmente, porque homem passando por terra não é evento. Era na quantidade, era na formação, era no jeito que se aproximavam sem a naturalidade de quem vem por razão inocente. Chamou Dito baixinho. Dito veio da horta e olhou pela janela e ficou quieto por um momento com aquela expressão de menino de 18 anos que está calibrando uma situação que vai além do que a experiência dele prepara. Disse que ia ver o que era. Generosa disse que não fosse. Dito foi porque era homem novo, e porque homem novo às vezes confunde coragem com imprudência antes de aprender a diferença. O que aconteceu depois foi rápido do jeito que coisas ruins são rápidas quando estão sendo executadas por gente que planejou com antecedência. Os 7 homens, ao primeiro sinal de que havia alguém no sítio, separaram o grupo. 3 foram para abrir a frente da casa, 2 foram para os lados, e 2 foram direto para o paiol, onde ficava o armazenamento de colheita e as ferramentas, e de onde saíram 1 minuto depois, com tochas que não tinham trazido consigo, mas que tinham encontrado lá dentro, que eram as tochas do próprio sítio, sendo usadas contra o próprio sítio. Dito tentou o que pôde. O que pôde era pouco, porque 18 anos contra 7 homens é aritmética que não favorece. Ficou de pé, o que já era mais do que os 7 esperavam que um trabalhador de sítio fizesse, e disse que não tinham direito, que aquilo era propriedade de família, que havia dono, que dono tinha documento. Um dos 7, o que tinha jeito de líder, disse que documento era o que eles também tinham, e
disse para o rapaz entrar na casa e ficar lá com a mulher e as crianças, que o negócio não era com eles. Havia nessa instrução uma distinção que revelava tudo sobre quem tinha mandado aqueles homens. A distinção entre o sítio e as pessoas do sítio. O objetivo era o sítio. Era a destruição do que representava o direito de Maneco de estar naquele lugar. As pessoas eram variável. Eram complicação que devia ser minimizada. Não porque havia compaixão, mas porque complicação desnecessária cria testemunho, e testemunho cria problema. Os 7 queriam resolver sem testemunho que pudesse ser apresentado em qualquer lugar. Dito entrou na casa. Generosa pegou as crianças, e as tochas foram para o paiol. O paiol pegou fogo com a velocidade que paiol seco de agosto pega fogo no agreste nordestino, que é a velocidade que não dá tempo de pensar, que transforma em fumaça e calor o que era madeira e palha e grão armazenado antes que o olho processe o que está vendo. Depois foi o curral. Depois foi a cerca do lado norte. Os 7 trabalhavam com aquela eficiência de quem tem roteiro e está cumprindo, que é diferente da eficiência de quem está construindo algo, mas é igualmente metódica. Generosa, da janela da casa com as crianças atrás dela, viu o paiol virar coluna de fumaça preta contra o céu branco de agosto e fez o que mulher de sertão faz quando os homens da família não estão e quando a situação passa do que é possível enfrentar. Rezou e esperou que Deus ou o destino ou alguma coisa que não fosse aqueles 7 homens aparecesse antes que a casa também fosse. O que apareceu não era nenhuma dessas coisas. O que apareceu foi um homem sozinho, vindo pela estrada de terra que descia do norte, montado num cavalo escuro, com aquele andar de quem não está com pressa, mas que também não está perdendo tempo. O homem viu a fumaça antes de ver o sítio. Do alto de uma pequena elevação na estrada, onde a caatinga abria um pouco e dava visão para o vale onde o sítio ficava, ele viu a coluna de fumaça preta subindo no céu branco. Ficou parado um momento. O cavalo ficou parado também, com aquela imobilidade de animal treinado que aprende a ler a quietude do dono. O homem olhou. Olhou com aquela atenção específica de quem está calculando o que está vendo, não apenas registrando. Calculou distância. Calculou o que o tipo de fumaça dizia sobre o que estava queimando. Calculou o número de pessoas que uma operação desse tamanho visível exigiria. Calculou o que estava acontecendo naquele vale com a precisão de quem passou décadas lendo situações difíceis de longe antes de entrar nelas. Depois, tocou o cavalo. Não foi devagar. Quem vê fogo de cima e vai em direção ao fogo, não vai devagar. Os 7 homens no sítio de Maneco Jacó estavam no terceiro alvo quando ouviram o cavalo. Ouviram antes de ver, porque a estrada chegava pelo lado que o fogo ainda não tinha alcançado, e havia uma curva que bloqueava a visão até que a distância diminuísse para alguns metros. O que viram quando o cavalo dobrou a curva era um homem. Um homem que poderia ter qualquer idade entre 40 e 60, porque o tipo de vida que ele tinha vivido dificultava essa estimativa. Seco como graveto de seca longa, com olhos que tinham aquela qualidade de não desperdiçar atenção em coisa nenhuma que não valesse atenção. Vestindo o couro e o algodão do sertão com aquele jeito de quem não usa roupa como ornamento, mas como ferramenta. E atravessado de um lado ao outro nas costas, com aquela posição que não é casual, mas que é exatamente a posição que permite o acesso mais rápido possível, um mosquetão de cano longo que tinha visto tanto quanto o homem. O homem parou o cavalo, ficou olhando para o fogo, para o paiol que era coluna de fumaça, para o curral que estava pegando, para a cerca do norte que tinha sido derrubada, para as tochas nos bolsos dos homens que ainda estavam em mãos. Ficou olhando tudo
isso com aquela calma que não era indiferença, que era o oposto da indiferença, que era a atenção tão completa que havia chegado do outro lado da agitação. E então falou para os 7, disse uma coisa, disse que largassem as tochas, não disse mais, não ameaçou em detalhe, não fez lista do que ia acontecer se não obedecessem. Não precisava. A frase tinha a completude das frases que dizem o que dizem sem precisar de explicação. O líder dos 7 olhou para o homem no cavalo. Fez o cálculo que homem faz quando tem 6 a mais do que o adversário e disse que fosse embora, que aquilo não era assunto dele, que passasse. O homem no cavalo não passou. Ficou onde estava e disse de novo. Disse que largassem as tochas. Havia uma coisa na voz do homem que era difícil de nomear, mas que os 7 sentiram, cada um do seu jeito, cada um processando do ponto onde estava. Era uma qualidade de absoluto, de coisa que foi dita e não vai ser retirada, de decisão tomada que não tem negociação. O líder dos 7 fez um gesto. O gesto era para os seus homens. E houve um momento, um desses momentos que o tempo guarda em câmera lenta, em que o sítio queimando ao fundo, e o homem no cavalo, e os 7 na frente, ficaram todos no mesmo enquadramento. O que se seguiu não foi o tipo de coisa que se descreve com precisão, porque precisão faz injustiça ao caos que situações assim têm. Mas o que se seguiu teve resultado. E o resultado foi que as tochas foram para o chão. Não todas de uma vez. Não voluntariamente da parte de todos os 7. Mas foram para o chão. E quando foram, o que ainda estava de pé no sítio continuou de pé. A casa estava de pé. Generosa e as crianças estavam dentro. Tito estava de pé, do lado de fora da casa, com aquela expressão de quem sobreviveu a coisa que não deveria sobreviver e que ainda está processando isso. E os 7 homens foram embora pelo caminho que tinham vindo. Foram de formas diferentes. Alguns a pé, porque o cavalo não era mais opção. Mas foram. O paiol estava perdido. O curral estava danificado. A cerca do norte estava derrubada. Mas o sítio estava de pé. Maneco Jacó chegou 3 horas depois. Chegou vindo de Palmeira dos Índios, com as sementes que tinha ido buscar, e com aquele estado de despreocupação de quem foi à cidade resolver coisa de rotina e está voltando para casa esperando o que sempre estava. A fumaça ele viu antes de chegar. Acelerou o passo do animal com aquela urgência de pai e dono que sente que algo está errado em casa antes de saber o que é. Chegou ao sítio e ficou parado na entrada por um momento, olhando para o que havia sobrado do paiol, para o curral danificado, para a cerca derrubada. Generosa saiu da casa com as crianças. Estava inteira, estava em pé, estava com aquela compostura de quem passou por coisa difícil e não caiu. E ao lado dela, encostado na parede da varanda com o cavalo amarrado no poste e o mosquetão apoiado na parede, estava o homem. Maneco olhou para ele. O homem olhou para Maneco. Não houve apresentação formal, porque não era o momento de apresentação formal. Era o momento de Maneco olhar para o sítio e entender o que tinha acontecido e o que poderia ter acontecido e o que estava de pé, porque havia esse homem e o mosquetão de cano longo e a decisão de não passar quando seria mais simples passar. Generosa contou o que havia. Maneco ouviu tudo. Ficou quieto por um tempo que era o tempo de homem de 63 anos, digerindo a dimensão do que tinha acontecido na própria casa, enquanto estava na cidade comprando semente. Depois, olhou para o homem na varanda e disse que queria saber o que devia. O homem disse que não devia nada ainda. Disse que havia questão por resolver antes do que devia. E a questão por resolver era a seguinte: o fogo não tinha aparecido do nada.
7 homens com tocha não aparecem em sítio de 63 anos sem que alguém os tenha mandado. E quem os mandou não ia ficar satisfeito com o relatório de que a missão não havia sido cumprida. Ia mandar de novo, com mais ou com método diferente. O homem disse isso com aquela clareza direta que é mais útil do que qualquer tentativa de suavizar o que é real. E disse que havia 2 opções. A primeira era Maneco ir embora. Vender ou não vender, mas sair. Que era essa opção que, o que tinha acontecido naquele dia, queria que parecesse a única razoável. A segunda era ficar. Mas ficar com o entendimento real do que ficar significava. Maneco ouviu as 2 opções. Ficou quieto. Depois disse que tinha 63 anos, que tinha construído aquele sítio com as mãos e com as mãos da mulher que tinha morrido 8 anos antes e cujo nome estava em cada metro daquela terra de uma forma que nenhum incêndio conseguia queimar. Disse que não estava indo a lugar nenhum. O homem ouviu isso e disse uma coisa que revelava, nessa resposta simples de um velho que não ia embora, algo que ele reconhecia. Disse que estava bem e que ia precisar de informação. Precisava saber quem tinha mandado os 7. Maneco tinha suspeita. Todo homem que tem olho d'água em terra boa e que tem vizinho poderoso que cobiça essa terra, tem suspeita. A suspeita tinha nome. O nome era Aristides Cavalcante Melo. Aristides Cavalcante Melo era o tipo de homem que o interior nordestino produzia em quantidade naquele tempo. O tipo que tinha dinheiro suficiente para comprar o que queria e influência suficiente para que a lei olhasse para o outro lado quando o que queria não estava à venda. Tinha terras ao norte e ao sul do sítio de Maneco e queria as terras de Maneco, que ficavam entre as 2 e que tinham o olho d'água que as 2 não tinham, com aquele apetite específico de quem já tem muito e que quanto mais tem, mais fica convicto de que o que o outro tem deveria ser seu também. Tinha feito oferta 2 vezes. As 2 vezes, Maneco tinha dito não do jeito que Maneco dizia não, que era um jeito educado e definitivo que não deixava dúvida, mas que também não criava inimigo desnecessário. O problema era que Aristides Cavalcante Melo não era o tipo de homem que aceita não como resposta final quando a resposta que quer é sim. O homem com o mosquetão ficou ouvindo o nome e a história com aquela atenção que dava a tudo o que importava. Depois, ficou quieto por um momento com aquele silêncio de processamento que quem o conhecia sabia reconhecer, e disse que ia cuidar da situação. Maneco perguntou como. O homem disse que o velho não precisava saber como. Precisava saber que ia ser cuidado. E que enquanto era cuidado, o sítio precisava de alguém de guarda que não fosse dito sozinho, que era rapaz de valor, mas que valor de rapaz de 18 anos tem limite quando o que vem é organizado e com número. Maneco disse que tinha 2 cunhados na região que poderiam vir. O homem disse que chamasse. E foi. O que o homem fez nos dias que se seguiram não é história que se conta com precisão, porque aconteceu em lugares que testemunha direta não havia, e porque o que acontece nesses lugares, quando esse tipo de homem vai resolver esse tipo de situação, pertence ao conjunto de coisas que o sertão sabe, mas não coloca em palavra. O que se sabe é o que chegou como resultado. Aristides Cavalcante Melo recebeu 3 dias depois do incêndio do paiol de Maneco Jacó uma visita. A visita foi ao anoitecer. Foi ao escritório da fazenda maior de Aristides, que era a fazenda sede onde ele vivia, onde tinha a administração das outras propriedades, onde recebia quem precisava ser recebido e onde despachou os 7 homens com instrução e com pagamento na semana anterior. A visita chegou sem que os homens de portão
tivessem como explicar como chegou. Chegou ao escritório e conversou com Aristides. A conversa foi breve. O que foi dito nessa conversa não foi testemunhado por ninguém além dos dois presentes. Mas o efeito foi testemunhado por muitos, porque efeito é o que fica depois que causa passa. E efeito pode ser observado sem que a causa precise ser explicada. O efeito foi que Aristides Cavalcante Melo nunca mais mandou homem nem palavra em direção ao sítio de Maneco Jacó. Nunca mais fez oferta, nunca mais referenciou o olho d'água ou a terra entre as suas propriedades ou qualquer coisa relacionada ao velho e ao sítio que o velho tinha construído. Era como se o sítio tivesse deixado de existir no mapa dos interesses de Aristides, que era exatamente o resultado que precisava acontecer. O homem voltou ao sítio de Maneco Jacó uma semana depois da noite em que tinha ido. Voltou com o cavalo e com o mosquetão e com aquele mesmo jeito de quem chega e parte do mesmo jeito, sem anúncio, sem drama. O paiol estava sendo reconstruído. Os dois cunhados de Maneco tinham chegado e tinham posto mão na madeira com aquela solidariedade de família que o sertão tem para esse tipo de situação. A cerca do norte tinha sido refeita por Dito, que tinha trabalhado os 2 dias anteriores nela, com uma determinação que tinha a qualidade de resposta pessoal ao que tinha sido derrubado. O sítio estava se refazendo, com as mãos de quem pertencia a ele. Maneco Jacó estava no campo quando o homem chegou. Dito foi chamá-lo. E o velho veio do campo do jeito que veio da cidade na semana anterior, com pressa de quem tem coisa importante esperando. Os dois ficaram um tempo na varanda. Maneco perguntou como havia ido. O homem disse que havia ido. Maneco entendeu que era tudo o que precisava saber. Perguntou o que devia. O homem disse um valor. Maneco entrou em casa e voltou com o que havia, que era próximo do valor, mas não exato, e disse que o resto ia com a colheita que vinha, que era promessa de homem de palavra, e que o outro lado poderia confiar ou não, mas que era o que havia. O homem pegou o que havia, sem discutir o que faltava, sem fazer cara de quem está fazendo favor, com aquela transação direta de quem respeita o que a outra parte tem e não finge que tem mais. Depois ficou mais um pouco. Tomou o café que Generosa trouxe. Olhou para o paiol em construção, para a cerca nova do norte, para Dito trabalhando no curral, ainda com aquela determinação de quem não terminou de responder ao que aconteceu. Disse que o rapaz era bom. Maneco disse que era. Disse que rapaz que fica de pé quando podia ter fugido era o tipo que o sertão precisava demais. Depois montou e foi pelo caminho norte, que era o caminho que levava para longe de Palmeira dos Índios e de Igaci e do agreste de Alagoas, que levava para o que vinha depois, que era sempre outra coisa, sempre outro lugar que precisava do que ele sabia fazer. Maneco ficou na entrada do sítio, olhando o homem ir, por um bom tempo, com o cavalo escuro e o mosquetão nas costas, ficando menores no caminho de terra. E depois voltou para o paiol em construção. Pegou nas madeiras, trabalhou o resto do dia ao lado dos cunhados, sem falar muito, que não era momento de fala. Era momento de madeira e de martelo, e de coisa sendo construída de volta. O paiol ficou pronto em 4 dias. E quando ficou pronto, quando a última tábua foi pregada e o telhado de telha foi assentado, Maneco Jacó ficou parado na frente dele por um momento, olhando para o que estava de novo de pé onde tinha sido derrubado, com aquela expressão que não tem nome exato, mas que qualquer pessoa que já perdeu algo e viu esse algo ser refeito, reconhece, que é a expressão de quem sabe que o que foi destruído não é o mesmo que o que foi reconstruído, porque nunca é, porque a destruição deixa marca
e a reconstrução tem a marca da destruição dentro dela, mas que sabe também que estar de pé, mesmo com a marca, é estar de pé. E que estar de pé é o que importa. O sertão de Alagoas continuou. Como continua? Com seu olho d'água que não seca no pior da estiagem, com sua terra vermelha que aceita plantio com generosidade de quem tem muito a dar para quem sabe pedir, com seus velhos que não vão embora quando o fogo tenta mandar, com seus rapazes de 18 anos que ficam de pé quando podiam ter corrido, com suas mulheres que seguram as crianças e ficam na janela e fazem o que pode ser feito, que é rezar e esperar e não ceder, com seus homens sem nome que aparecem de cima de elevação e vem fumaça preta e não passam, que param, que descem, que chegam e que ficam até o que precisava ficar ser ficado e depois vão, como vão sempre, para o próximo lugar, para o próximo fogo, para o próximo sítio que precisar de alguém que olhe de cima da elevação e não passe. O sertão tem muitos sítios e tem muitos fogos, mas tem também, de tempos em tempos, o homem que não passa. E quando o homem que não passa aparece, o fogo encontra o que o fogo encontra quando encontra o que não cede. Encontra limite. E limite é o que fogo precisa, como todo poder descontrolado precisa, de algo que não recua, de algo que diz, até aqui, e que diz com aquela qualidade de absoluto que não tem negociação. Como disse o homem com o mosquetão naquela quarta-feira de agosto, com o paiol queimando ao fundo e as tochas nos bolsos de 7 homens que tinham calculado que não havia quem dissesse até aqui. Tinham calculado errado, e o sertão ficou com quem o trabalhou. Como o sertão fica, sempre fica, para quem não vai embora, para quem reconstrói, para quem agarra na madeira no dia seguinte e começa de novo. Como começou o maneco, como começa quem tem raiz funda o suficiente para que incêndio queime o que está em cima, mas não chegue ao que está por baixo. E raiz funda no sertão nordestino é a coisa mais resistente que existe, mais do que fogo, mais do que 7 homens com tocha, mais do que o apetite de homem poderoso que acha que o que quer pode sempre ser tomado, porque sempre foi. A raiz resiste, o sítio ficou, e o fogo foi. Como sempre vai o fogo quando encontra o que não cede, apaga. E o que estava em pé, continua em pé. Como o sítio de Maneco Jacó, que está de pé, que continuou, que continua, mas antes de chegar ao homem no cavalo, e ao mosquetão, e à fumaça preta contra o céu branco de agosto, há uma parte dessa história que precisa ser contada. A parte de como Maneco Jacó tinha chegado ao ponto de ser o tipo de homem que diz que não vai a lugar nenhum. Não nasce assim. Ninguém nasce com 63 anos de não ir a lugar nenhum. Isso se constrói. Maneco tinha chegado àquela terra no agreste de Alagoas com 31 anos e uma mulher chamada Nair e nada mais que o que cabia em 2 trouxas amarradas na garupa de um burro emprestado. Tinha vindo de Garanhuns, no Pernambuco, fugindo não de inimigo nem de dívida, mas da seca que tinha chegado em 22 e que tinha ficado por 3 anos consumindo o que havia para consumir com aquela paciência devastadora que a seca tem quando decide ficar. Chegaram ao agreste alagoano porque havia rumor de que havia olho d'água. Rumor de olho d'água no sertão tem o peso que notícia de ouro tem em outros lugares do mundo. Move família, move décadas de planejamento, move a disposição de começar do zero, porque zero com água é melhor que tudo sem ela. O olho d'água existia, menor do que o rumor dizia, como as coisas quase sempre são quando se chega ao que o rumor descrevia. Mas existia, não secava, dava o que precisava, e a terra ao redor era a terra vermelha boa que Maneco tinha esperado encontrar.
Os primeiros anos foram do jeito que primeiros anos em terra nova são. Difíceis com aquela dificuldade específica de quem está construindo onde não havia nada, onde cada peça do que será precisa ser inventada do zero, porque não há estrutura anterior para apoiar. Nair foi a parceira que Maneco precisava. Não no sentido de que era complemento, como se ele fosse incompleto sem ela, mas no sentido de que era presença com a mesma qualidade que a dele, com a mesma disposição de trabalho, com a mesma recusa de encarar a dificuldade como argumento para desistir. Os dois construíram juntos. Primeiro, o rancho de pau a pique, que era o que havia para construir quando não há recurso para tijolo. Depois, a pequena horta, que começou com o que tinham trazido em semente e que foi crescendo com cada colheita que permitia guardar um pouco para plantar mais. Depois, os primeiros animais. Um bode comprado de vizinho com trabalho de troca. 2 galinhas que vieram de presente de mulher que tinha mais do que precisava e que reconhecia nos recém-chegados a honestidade que merece ajuda. Depois a cerca, que foi o momento em que o sítio deixou de ser ocupação e começou a ser propriedade, porque cerca diz onde começa e onde termina. Cerca diz que há dono. Cerca é o argumento físico de que aquele espaço tem responsável. Maneco esticou cada metro de arame daquela cerca com as próprias mãos e sabia onde estava cada mourão. 30 anos depois, quando o sítio tinha chegado ao que era quando o fogo chegou, Maneco ainda sabia onde estava cada mourão da primeira cerca que tinha construído, porque memória de trabalho que fundou algo vai fundo demais para ser apagada. Nair tinha morrido 8 anos antes do incêndio. Tinha morrido de doença que começou como dor e que foi crescendo devagar, com a crueldade das doenças que crescem devagar, que dão tempo de se despedir, mas também dão tempo de ver o que a doença faz antes do fim. Maneco tinha ficado ao lado dela. Tinha ficado depois também, com os filhos que tinham criado juntos, dos quais o mais novo tinha ficado na região e tinha casado com Generosa e tinha dado os 2 netos que estavam na casa no dia do incêndio. A morte de Nair não tinha tirado de Maneco a disposição de estar naquele lugar. Tinha acrescentado, porque quando se perde alguém em terra que os 2 construíram juntos, a terra passa a ser a presença que sobra. Não substitui, não consola no sentido fácil, mas contém. Contém a memória do trabalho, contém os anos, contém cada decisão que os 2 tomaram juntos sobre o que plantar, sobre onde esticar a cerca, sobre como aproveitar o olho d'água da melhor forma. Sair daquele sítio seria sair do lugar onde Nair ainda estava. Maneco não ia sair. E quando chegou em casa naquela quarta-feira de agosto e viu o paiol em fumaça e a cerca derrubada, e a expressão de Generosa, e as crianças agarradas nos braços dela, e o rapaz dito de pé do lado de fora, com aquela expressão de quem sobreviveu ao que não deveria, Maneco sentiu uma coisa que era mistura de tantas coisas que nomear qualquer uma seria injusto com as outras. Era raiva, era alívio de que as pessoas estavam de pé, era dor de ver o que tinha sido destruído, e era, por baixo de tudo, aquela determinação silenciosa de quem tem 63 anos de razão para ficar e 0 de razão para ir. Quando o homem no cavalo disse que havia 2 opções, ir ou ficar com o entendimento do que ficar significava, Maneco não precisou de muito tempo para a resposta, porque a resposta já estava pronta há 32 anos. Estava pronta desde o primeiro mourão da primeira cerca. Estava pronta desde a primeira horta, e o primeiro bode, e a primeira colheita que deu para comer e para guardar semente. Estava pronta no olho d'água que não secava, na terra vermelha que aceitava plantio, no nome de Nair que estava em cada metro daquele lugar. A resposta era: não vou.
sempre foi não vou. E o homem com o mosquetão, que tinha feito a pergunta com a seriedade de quem precisava saber se havia fundamento para o que ia fazer, ouviu a resposta e reconheceu nela o que reconhecia quando encontrava. A qualidade de quem não vai embora porque tem razão suficiente para ficar. Essa qualidade ele respeitava. Era a única que respeitava de verdade, no fundo de tudo que carregava. Porque era a qualidade que ele próprio tinha perdido o lugar de exercer. Não tinha mais sítio, não tinha mais olho d'água, não tinha mais cerca que ele mesmo tinha esticado. Tinha o cavalo e o mosquetão, e o caminho que nunca terminava. E quando encontrava alguém que tinha o que ele não tinha mais, que era a raiz funda no lugar certo, havia nessa pessoa algo que ele defendia com uma convicção que ia além do que o pagamento explicava. Havia o reconhecimento do que merece ser defendido. E o sítio de Maneco Jacó merecia. A terra vermelha merecia. O olho d'água merecia. A memória de Nair em cada mourão merecia. O rapaz dito que ficou de pé merecia. E Maneco, com 63 anos, dizendo que não ia a lugar nenhum, merecia mais do que tudo. Esse era o cálculo real. Por baixo do pagamento, por baixo do código, por baixo de tudo que o sertão estabelece como regra de conduta para homem que faz o que esse homem fazia. O cálculo real era esse. E quando o paiol ficou pronto 4 dias depois, e Maneco ficou parado na frente dele, com aquela expressão que não tem nome, mas que todos reconhecem. Em algum lugar do sertão alagoano, o homem sem nome estava no caminho norte com o cavalo escuro e o mosquetão nas costas, indo para o próximo lugar, carregando o cálculo real dentro, como sempre carregou, como sempre carregará, enquanto houver sítio queimando e fumaça preta contra céu branco e a escolha de passar ou não passar. Ele não passa. Nunca passou. É o que ele é. O sertão sabe. E guarda. Como guarda tudo que é verdadeiro. Com a permanência da pedra e da terra vermelha e do olho d'água que não seca. Que não seca, nunca secou, nunca secará. Como a história que chegou até aqui, que chegou até você, que não vai secar também, que vai continuar. Como o sítio continuou, de pé, com a cerca nova do norte e o paiol reconstruído, e Maneco Jacó na frente dele, olhando, sabendo, ficando. Havia uma coisa que os 7 homens não sabiam quando chegaram naquela quarta-feira. Não sabiam porque quem os mandou não sabia. E quem os mandou não sabia porque esse tipo de informação não chega por caminho normal, não está em documento, não está em conversa de praça. Não é o tipo de coisa que circula nos lugares onde Aristides Cavalcante Melo costumava buscar informação. Não sabiam que o caminho norte, aquele que passa pela elevação de onde o sítio de Maneco Jacó é visível com aquela clareza de tarde sem nuvem, é caminho que certo tipo de homem usa com frequência. Porque certo tipo de homem aprende, ao longo de muitos anos percorrendo o sertão, quais caminhos oferecem visão e quais oferecem apenas deslocamento. E aprende a preferir os que oferecem visão. Porque visão é informação. E informação no sertão é o que separa quem chega de quem não chega. O homem com o mosquetão usava o caminho norte há anos. Não porque conhecia Maneco Jacó. Não porque havia razão específica para aquele caminho, além da razão prática de que era caminho bom, com ponto alto que dava visão, com água disponível em 2 pontos que ele sabia onde estavam, com sombra em trecho que outros caminhos não tinham. Era caminho funcional. E naquela quarta-feira de agosto, o caminho funcional o pôs no alto da elevação exatamente quando a fumaça preta subia do vale abaixo. O sertão tem dessas coincidências, que talvez não sejam coincidência, que talvez sejam o resultado de tantas variáveis movendo-se ao mesmo tempo,
que o resultado parece impossível de ter sido calculado, mas que é apenas o produto de todos os cálculos que foram feitos por todas as partes ao longo de todo o tempo que antecedeu o momento. O homem tinha saído de Santana do Ipanema 2 dias antes. Tinha resolvido uma questão em Santana, o tipo de questão que ninguém pergunta muito sobre os detalhes, porque os detalhes pertencem a quem viveu, e estava indo para Arapiraca, pelo caminho que passava por Palmeira dos Índios e que passava pela elevação de onde o sítio de Maneco era visível. Ia passar. Era o que estava fazendo. Passando. E viu a fumaça. E parou. E calculou e desceu. Há uma dimensão desse momento que vale a pena entender, porque é a dimensão que explica tudo o que veio depois. O homem não tinha obrigação nenhuma de descer. Não tinha compromisso com Maneco, que não conhecia. Não tinha razão estratégica, porque razão estratégica implicaria algum ganho que a descida produziria e que passar produziria menos. E a aritmética simples de 1 contra 7 não produzia ganho óbvio nenhum. Não tinha nem a pressão da comunidade, porque não havia comunidade olhando, não havia testemunha do caminho que escolhia, não havia ninguém para quem o que fazia ou deixava de fazer importasse na hora. Havia apenas a fumaça e a decisão, e o cavalo que ficou parado esperando. A decisão de descer não veio de nenhuma dessas razões externas, veio de dentro. Veio daquele lugar que é difícil de nomear, mas que todos conhecem quando testado. Aquele lugar que pergunta: e você? O que vai fazer agora que ninguém está olhando? E a escolha mais simples é a de continuar andando. O homem respondeu descendo. Como respondia há muitos anos. Não sempre. Não em toda situação. Havia coisas que passava, havia situações que não eram suas. Havia conflitos que pertenciam a quem os tinha criado e que não pediam a presença de mais um. Mas havia situações que eram claras. Fogo que alguém botou em terra que não é sua é situação clara. Não precisa de contexto. Não precisa de história prévia. Não precisa de documento ou de argumento. É injustiça visível a olho nu, que é o tipo que não tem ambiguidade, que não tem perspectiva que a faça parecer razoável. Isso o homem reconhecia. Sempre tinha reconhecido. Era o fio que atravessava toda a sua história, por trás de todo o resto, por trás do código e do pagamento e da reputação e do mosquetão de cano longo. O fio era esse, que há coisas que não se passa, que há momentos em que o caminho mais simples é o caminho errado, e que a diferença entre quem passa e quem para é, no fim, a diferença de quem é cada um. O homem era o tipo que para. E dito, o rapaz de 18 anos que ficou de pé quando os 7 chegaram, era também, descobriu naquele dia, o tipo que fica de pé. Esses 2 tipos de pessoa, o que para no caminho e o que fica de pé, são mais raros do que o mundo gostaria que fossem. Mas existem. E quando aparecem no mesmo lugar, no mesmo momento, o que acontece é diferente do que aconteceria sem eles. Maneco Jacó tinha passado 63 anos construindo um lugar que merecia que alguém parasse. Dito tinha passado 18 construindo o tipo de caráter que fica de pé. E o homem no cavalo tinha passado décadas aprendendo a reconhecer fumaça de injustiça de longe. Os 3 chegaram ao mesmo ponto pela elevação, e o sítio ficou. A fumaça do paiol queimado foi a última fumaça que o sítio de Maneco Jacó viu de origem maliciosa. Aristides Cavalcante Melo continuou existindo no mundo. Continuou tendo as terras ao norte e ao sul. Continuou sendo o tipo de homem que é o tipo que não muda por iluminação, mas que às vezes muda por cálculo, quando o cálculo mostra que o preço de continuar é maior do que o benefício esperado. O cálculo tinha mostrado isso, e Aristides, que era homem de cálculo, fez o que faz homem de cálculo quando o cálculo muda. Ajustou,
O sítio entre as duas propriedades dele continuou sendo de Maneco, com o olho d'água, com a terra vermelha, com a cerca nova do norte que Dito tinha refeito, com o paiol reconstruído pelos cunhados, com Generosa cuidando da casa e das crianças, com Maneco acordando cedo e indo ao campo com aquela regularidade de homem que tem razão suficiente para acordar cedo, e com a memória de Nair em cada mourão, que é a memória mais sólida de todas, a que não queima, a que não cede para 7 homens com tocha, a que fica quando tudo mais vai, que ficou, como Maneco ficou, como o sítio ficou, como a história ficou, chegando até aqui, até você que ouviu, que entendeu, que vai levar, para onde for, a lembrança de que há coisas que não se passa, de que fumaça de injustiça pede que se pare, de que o homem que para, que desce, que chega, que fica até estar feito o que precisa ser feito, esse homem existe e faz diferença, toda a diferença, como fez naquela quarta-feira de agosto, no agreste de Alagoas, com o paiol queimando e as tochas nos bolsos de 7, e o cavalo escuro descendo a elevação, e o mosquetão nas costas, e a decisão que não precisava de testemunha para ser real, que era real porque foi tomada, e que fez o sítio continuar, como continua, como sempre continuará, enquanto houver quem acorde cedo, e vá ao campo, e faça o que precisa ser feito, com as mãos, na terra que é sua, que sempre foi, que sempre será. O sertão garante, como sempre garantiu, para os que ficam. O rapaz Dito nunca esqueceu o que aconteceu naquela quarta-feira. Não porque foi a coisa mais dramática que viu na vida, que talvez tenha sido, mas porque foi a coisa que mais ensinou. Ensinou não com palavra, com exemplo. Com o exemplo do homem que apareceu no alto da elevação e que desceu quando podia ter continuado. Com o exemplo de Maneco que disse que não ia a lugar nenhum, com aquela firmeza de 63 anos acumulados de razão para ficar. Com o exemplo de Generosa, que ficou de pé dentro de casa com as crianças, que não correu, que esperou com aquela coragem específica de quem não tem como agir e que age dentro do que tem, que é segurar e não ceder. 3 exemplos num dia. Dito tinha 18 anos e o mundo inteiro pela frente e muito para aprender sobre como ser homem no sertão nordestino. Naquele dia, aprendeu o essencial. Aprendeu que há pessoas que param, que o mundo divide as pessoas dessa forma, não entre boas e más, não entre fortes e fracas, mas entre as que param quando deveriam parar e as que continuam quando deveriam parar. E que quem para quando deve parar não precisa de explicação longa para ser reconhecido. Dito ficou no sítio de Maneco por mais 6 anos depois daquele dia. Ficou enquanto aprendeu o que havia para aprender sobre terra e sobre água, e sobre plantio, e sobre como o olho d'água se comportava nas diferentes estações, e o que isso significava para o que se plantava quando. Ficou, porque Maneco era o tipo de velho que ensina sem perceber que está ensinando, que é o melhor tipo de professor, porque o que ensina sem perceber é o que sabe de verdade, que está no corpo e no jeito de fazer as coisas, não na teoria que às vezes fica entre quem sabe e o que sabe. Quando saiu, saiu com terra própria, pequena, mas própria. Uma parcela que havia sido de um vizinho que foi embora para o sul e que Dito pôde comprar porque havia poupado com aquela disciplina de quem tem objetivo claro. E na primeira cerca que esticou na terra nova, Dito lembrou do que viu Maneco fazer naquela quarta-feira. Lembrou do velho chegando de Palmeira dos Índios e ficando parado na entrada, olhando o paiol em fumaça, e depois pegando na madeira, e trabalhando e refazendo. Foi com essa memória que Dito esticou a primeira cerca, com a memória de que o que foi destruído pode ser refeito,
que a terra fica com quem a trabalha, que paiol que queimou pode ser reconstruído, que cerca derrubada pode ser erguida de novo, que o fogo, por mais que tente, não queima o que está fundo o suficiente, não queima raiz, não queima memória de trabalho, não queima o tipo de disposição que Maneco Jacó carregava e que Dito viu naquele dia e que levou consigo para por terra própria e para os filhos que teve depois. Essa é a forma que as histórias do sertão sobrevivem, não escritas, vividas e incorporadas, levadas de quem viveu para quem viu, de quem viu para quem fez junto, de quem fez junto para quem ouviu contar, e de quem ouviu contar para você que está aqui agora recebendo essa história, que passou por Maneco e por Dito e por Generosa e pelo homem sem nome no cavalo escuro, que passou pelo paiol em fumaça e pela cerca derrubada e pelo mosquetão atravessado nas costas, que passou pela elevação onde a decisão foi tomada e que chegou até aqui, com todo o peso que tem, com toda a clareza de que há coisas que não se passa, de que fumaça pede que se pare, de que parar é às vezes o ato mais importante que se pode fazer, não o mais espetacular, não o mais celebrado, o mais necessário. E você que ouviu essa história até o fim, já parou pelo menos uma vez hoje. Parou para ouvir. Parou para dar atenção ao que merecia atenção. Isso não é pouco, é o começo de tudo. É o que o homem fez no alto da elevação antes de descer. Parou, olhou, calculou e desceu. Você parou, ouviu, recebeu. O que vai fazer com o que recebeu é seu. O sertão não cobra isso, só entrega o que tem. E o que tem é história, verdadeira. Com fumaça de verdade e terra de verdade e pessoas de verdade que fizeram escolhas de verdade. Essa é a entrega. O que você faz com ela é o próximo trecho, que o sertão ainda não sabe, mas que está esperando para ver, com aquela paciência de pedra e caatinga e olho d'água que não seca, que espera, que vê, que guarda e que conta, como contou agora, para você, que ouviu e que vai levar. Há uma dimensão do fogo que as pessoas que nunca perderam algo para ele não entendem completamente. O fogo não destrói só o que queima, destrói também o tempo. O paiol que Maneco Jacó tinha no sítio não era apenas madeira e palha e telhado. Era o tempo que tinha levado para construir. Era a decisão de onde construir, que levou semanas de observação sobre onde o vento vinha e onde a chuva escorria e onde a sombra caía no verão. Era o trabalho dos braços que levantaram cada tábua. Era o orgulho silencioso de quem olha para o que construiu e reconhece nele uma parte do próprio esforço. Quando queima, queima tudo isso junto. E esse é o cálculo que quem manda o fogo faz, que não é só o objeto que vai, é o tempo que o objeto representa. É o desânimo que sobrevém quando se olha para a cinza e se calcula quanto tempo levou para construir o que está ali reduzido a nada. É esse desânimo que o fogo foi escolhido para produzir. Não a destruição física, que é recuperável. O desânimo, que deveria ser o que faz o homem calcular que recomeçar, não compensa. Que ir embora é mais simples do que ficar. Que o preço de resistir é alto demais. Quem mandou os 7 homens conhecia esse cálculo. Tinha usado antes. Havia funcionado antes. Havia famílias que tinham ido embora depois do fogo. E Aristides Cavalcante Melo tinha ficado com as terras que essas famílias tinham deixado. O que Aristides não havia calculado era Maneco Jacó. Não o Maneco do dia específico, não o homem de 63 anos na entrada do sítio olhando o paiol queimado. O Maneco de 32 anos de construção. O Maneco de cada mourão da primeira cerca. O Maneco da horta que começou com um punhado de semente e do bode comprado com trabalho de troca
e das galinhas que vieram de presente de vizinha que reconheceu honestidade. O maneco de Nair em cada palmo daquele lugar. Esse maneco não fazia o cálculo que Aristides esperava que fizesse, porque esse maneco não media o sítio pelo paiol. Media pelo que o paiol representava no conjunto de tudo que havia construído. E o conjunto era enorme. Era 32 anos de manhã cedo. Era 32 anos de olho d'água que não seca. Era a terra vermelha que recebia o que ele plantava com aquela generosidade de terra boa. Era a memória de Nair. Nenhum paiol, por mais que custasse refazer, valia mais que esse conjunto. E nenhum incêndio chegava até esse conjunto, porque esse conjunto era o que estava por baixo. Era a raiz. E raiz não queima. Isso foi o que Aristides Cavalcante Melo não calculou. E foi o que o fogo encontrou quando chegou até Maneco Jacó. Encontrou alguém cujo conjunto era mais pesado do que o desânimo que o fogo produzia. E o fogo, que funciona contra quem não tem conjunto suficiente, não funcionou. E os 7 foram embora. E o homem no cavalo desceu a elevação. E o paiol foi reconstruído. E o sítio ficou. Como fica o que tem raiz suficiente? Como ficará? Enquanto Maneco acordar cedo. E enquanto a terra vermelha receber o que ele plantar. E enquanto o olho d'água não secar. Que não seca. Nunca secou, e que essa história não vai secar também, que chegou aqui, que ficou com você, que tem raiz agora, por dentro, onde as histórias verdadeiras ficam, onde o fogo não chega, onde fica o que vale ficar. Como ficou Maneco? Como ficou o sítio? Como ficou essa história? Para sempre. O agreste de Alagoas tem uma qualidade que quem não passou tempo nele não conhece. É uma terra que parece dura por fora e que por dentro tem água. Não sempre, não em toda parte. Mas onde tem, tem com uma persistência que surpreende quem chega esperando só seca. O olho d'água de Maneco Jacó era exatamente isso. Estava ali há muito mais tempo do que Maneco. Estava ali antes do primeiro morador, antes do primeiro caminho aberto, antes de qualquer cerca ou qualquer plantio. Estava ali porque a geologia daquele pedaço específico de agreste criou uma condição onde a água do subsolo encontrava saída. E por essa saída vinha com aquela constância de coisa que não depende de chuva porque vem de mais fundo do que chuva chega. Maneco não tinha criado o olho d'água, tinha encontrado. E tinha escolhido ficar ao lado dele. E tinha construído ao redor dele tudo o que construiu. O olho d'água era, nesse sentido, o fundamento de tudo. Não só o fundamento prático de que, sem água no sertão, não há nada, mas o fundamento simbólico de que havia ali, naquele lugar específico, algo que persistia independente do que o mundo fizesse ao redor. Persistia na seca, persistia na estação de chuva, persistia quando Maneco era jovem e quando ficou velho, persistia quando Nair era viva e quando não foi mais. Persistia quando os 7 chegaram com tocha. Persistia quando o paiol queimou e quando foi reconstruído. O olho d'água ficou. Como fica o que tem origem mais funda do que a superfície onde o problema acontece? Aristides Cavalcante Melo queria o olho d'água. Mas o olho d'água nunca seria de Aristides, mesmo que a terra tivesse sido tomada. Porque olho d'água não responde a título de propriedade. Responde a quem o cuida, a quem o limpa quando acumula folha, a quem o conhece nas diferentes estações e sabe quando está baixo e quando vai encher, a quem construiu vida ao redor dele durante 32 anos. Esse era Maneco. E o olho d'água sabia, do jeito que a terra sabe essas coisas, que não é com inteligência que se nomeia, mas com aquela reciprocidade de quem cuida e quem é cuidado,
que vai se estabelecendo ao longo do tempo e que não se transfere com papel de cartório. Isso o fogo não queimou. Isso os 7 não levaram. Isso Aristides, sentado no escritório da fazenda sede, depois da visita noturna do homem sem nome, não tinha como ter. Nunca ia ter. Porque nunca ia sentar ao lado do olho d'água ao entardecer com a mesma qualidade de presença que Maneco sentava. Não saberia onde a água ficava mais funda no verão. Não saberia qual lado da margem era mais firme para apoiar o pé sem afundar. Não saberia o som que a água fazia quando estava descendo bem comparado ao som quando estava subindo. Essas eram coisas de 32 anos de relação com um lugar. Não se compra, não se toma, só se constrói. E Maneco tinha construído. E por isso o sítio era de Maneco, de um jeito que nenhuma transferência de título conseguia desfazer. Era de Maneco da forma real, da forma que importa, da forma que o olho d'água reconhece, que a terra vermelha reconhece, que o mourão da primeira cerca, ainda lá 3 décadas depois, reconhece. Essa é a propriedade que nenhum fogo alcança. E foi essa propriedade que o homem sem nome no cavalo escuro defendeu naquela quarta-feira de agosto. Não o papel, o real. O que estava por baixo do papel. O que o papel tenta representar e nunca representa completamente, porque papel é plano e o real tem profundidade. A profundidade de 32 anos. A profundidade de Nair nos mourões. A profundidade do olho d'água que não seca, que está lá, que continuará. Como a história continuou até aqui. Como você continuou ouvindo. Como o sertão continua sendo o que é. Imenso e difícil, e generoso, e guardador de histórias. Como essa, que é sua agora, para guardar, e para o que vier depois. O homem sem nome seguiu o caminho depois de Maneco Jacó. Como sempre seguiu depois de cada lugar. Sem anunciar destino, sem deixar endereço, com o cavalo escuro e o mosquetão nas costas, e aquela existência que era toda movimento, que não tinha ponto fixo, porque ponto fixo era o que protegia nos outros, não o que tinha para si. Mas levava. Levava o olho d'água de Maneco na memória, do jeito que se leva aos lugares que mostraram algo verdadeiro, não com saudade, que saudade pressupõe pertencimento que ele não reivindicava. Com reconhecimento. Reconhecimento de que havia, naquele pedaço de agreste alagoano, um velho com 63 anos de razão para ficar. E que razão assim merecia o que ele pôde dar. Que era parar na elevação, descer, chegar, e dizer às tochas que chegavam até o chão. Isso ele pôde dar. Deu e seguiu. Como o sertão segue. Sempre. Dito, anos depois, quando já tinha a própria terra e os próprios filhos e as próprias manhãs de acordar cedo, contou essa história muitas vezes. Contou nas diferentes formas que a memória permite, cada vez com algum detalhe levemente diferente, como acontece com as histórias que ficam de verdade, que crescem um pouco a cada volta, porque quem conta foi crescendo também. Mas o centro nunca mudou. O centro era sempre o mesmo. Era o homem na elevação, a fumaça preta contra o céu branco de agosto e a decisão de descer. Dito dizia que o que mais ficou não foi a coragem do que se seguiu. Foi o momento anterior. O momento em que o homem parou, olhou e escolheu, sem testemunha, sem obrigação, com a liberdade completa de quem podia ter continuado andando e não continuou. Dito dizia que era esse o momento que ensinava. Não o mosquetão, não o que veio depois. O parar, o olhar, o escolher descer. Porque qualquer pessoa pode ser corajosa depois que já está dentro de uma situação. Mas a coragem de entrar quando ainda é possível não entrar é a mais rara e a mais necessária.
Dito levou isso. Para a terra própria, para os filhos, para as conversas de varanda quando a noite cai e o calor alivia e o sertão fica com aquela qualidade de receptividade que só tem a noite. E agora chegou até aqui, até você, que ouviu, do começo ao fim. O sertão agradece,